Olá amigos, olá irmãos, este é o programa O Remédio que Salva, trazendo uma palavra de fé. Jesus falou aos seus discípulos: como é que não tendes fé, irmãos? Mais do que ouro e do que prata, a fé é mais preciosa. Se você ainda não tem fé, busque-a porque ela realmente vale mais do que tudo que nós possamos adquirir, porque nossa salvação é pela fé. E a salvação, irmão, se você conseguir entender, nunca entenderemos o que é a completa salvação, porém, já vislumbrando, nós temos tudo. Às vezes eu estava comentando hoje comentários que as pessoas falam: agora só Deus. Irmão, quando a gente fala uma palavra dessa, eu costumo dizer: tenho Jesus, tenho tudo. Glória a Deus, procuro boas obras, mas para mim, quando uma pessoa diz: e agora é só Deus mesmo, é comentários sem entendimento, porque com Jesus temos tudo. Irmãos, pegue a sua fé e mude as circunstâncias. Assuma a autoridade sobre as circunstâncias. Creia que o domínio sempre é do Senhor Jesus. Agradeça pela presença contínua do Espírito Santo. Não importa, irmão, a circunstância, não importa o que o mundo mostra. O que importa, sabe o que é, querido? É que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele quem está no controle, é Ele quem tem o domínio, é Ele quem dita as regras e já determinou o final. A vitória nos foi dada pelo sangue de Jesus. Tenha na sua boca, no seu coração essas palavras: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É verdade, irmão, nós fomos resgatados da mão de Satanás pelo sangue de Cristo, e isto tudo é fé. Por isso que a fé é preciosa, mais preciosa do que prata e do que ouro. Além do mais, olha o que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, ele não está dizendo sem a oração, sem o louvor, sem a adoração. Ele está dizendo: sem fé, irmão, podemos fazer o que for, porém a confiança é o primordial no relacionamento com Jesus. A confiança em Deus é a base. Quando você tem o Espírito Santo como uma pessoa que é a sua principal testemunha em tudo, pode fazer tudo e é maior do que tudo. Resultado: vitória, só vitória. Ousadia. Quando você diz: eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Se estão te acusando, irmão, se estão te acusando, creia que você tem uma testemunha, o Espírito Santo que habita em você. Isso tudo é fé. Muitas vezes se levantam questionamentos, perguntas: e se isso, e se aquilo? Querido, a verdade é que o Espírito Santo conhece tudo, sabe todas as coisas. Então, quando eu creio que Ele é a minha testemunha, eu passei a ter imensa paz. Tudo que não vem da fé é pecado, e o justo vive pela fé. Irmãos, vamos para a Bíblia, o livro mais precioso que já foi escrito e que jamais haverá algo semelhante. 2 Coríntios capítulo 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, fortalezas são pensamentos extremamente dominadores que se opõem à mente de Cristo. Quando eu penso: esta pessoa está gravemente enferma, seu estado é gravíssimo, não há nada a fazer, eu acabei de criar uma fortaleza que vai me impedir de agir ou participar de uma solução redentora nesse caso. Eu passo a acreditar, irmão, naquilo que vejo e não naquilo que o Senhor pode fazer. Fortalezas são bloqueios no pensamento que, de forma não intencional, mas sutilmente impedem a fé
fé de agir. São pensamentos negativos que o inimigo percebe, irmão. O inimigo anda ao derredor e ele percebe e vem e passa a sugerir cada vez mais dificuldades, e a pessoa não vê mais uma solução. Irmão, perceba que às vezes vimos algumas pessoas que falam de um problema e acrescentam mais e mais dificuldades, o que torna impossível a solução do problema. Um exemplo, uma adolescente que aparece grávida, aí a mãe diz: e agora? O pai vai expulsar ela de casa, como ela vai se sustentar? E os estudos? Então, irmão, existe o fato sim, mas as pessoas se aprisionam mais e mais em seus pensamentos, ou melhor, em fortalezas criadas na mente. Criam uma fortaleza de negativismo e se aprisionam a si mesmo. Entenda, você não crê, o inimigo percebe e se esconde, sugerindo mais e mais dificuldades. Veja bem, preste atenção, as fortalezas são ações sutis do inimigo. Aparentemente não tem nada a ver com o diabo, porém só aparentemente, irmão. Os pensamentos de incredulidade, dúvidas, sem solução, atraem o inimigo, que passa a se esconder. Veja bem, por que se esconder, irmão Alessandro? Porque não são pensamentos pecaminosos, imorais ou outras coisas do mundo. São pensamentos ligados a fatos cotidianos em que o indivíduo, por não estar alimentado com a palavra, não crer que Jesus sempre tem uma solução redentora para qualquer fato, permanece sempre olhando para o problema e não para Deus. Todo crente diz, irmãos, é a nossa rotina. Deus pode fazer todas as coisas, porém, quando tem um problema, não acreditam que Ele o resolverá. A nossa teologia tem que estar em concordância com o nosso estilo de vida, irmãos. Vamos para a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Olhem a riqueza destes versículos, irmão. Os pensamentos de Marta estavam limitados ao natural. Aqui é o extremo, já estava morto e já cheirava mal, mas ela estava focada no fato, irmão. E nós somos crentes, ela estava vendo o que? É impossível, não tem como, já cheira mal. Para nós, já tem metástase, essa doença já se espalhou, ele já saiu de casa, já tem até outra pessoa. Mas olha o que Jesus fala, irmão, diante deste exemplo, e estes exemplos são para nós: se creres, verás a glória de Deus. Queridos, só quem crê verá a glória de Deus. Esses pensamentos, irmãos, criam fortalezas para o inimigo, prendem cada vez mais, sugerem cada vez mais, moram ali, dominam e destroem. Pensamentos maus de incredulidade criam fortalezas onde o inimigo se esconde e vive ali confortavelmente, dominando a pessoa por inteiro, impedindo a fé de agir, impedindo que eu ou você venhamos a participar como corpo de Cristo de uma solução naquele caso. Irmão, a solução não vem de nós, vem do Senhor. Quanto mais impossível, maior será a glória. Tiago diz: a oração da fé irá curar o doente. Neste caso, veja bem, a oração da fé. Então, a oração depende da minha fé, depende de quem está orando pelo enfermo. Se eu crio uma fortaleza, que aquele caso é impossível, não tem jeito, já perdemos a batalha. Portanto, irmão, vamos agora falar da destruição da fortaleza. A destruição da fortaleza baseia-se na confiança
absoluta em Deus. Naum, capítulo 1, versículo 7. Olhe só como se destrói uma fortaleza. Um pensamento que vem: o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza e conhece aqueles que nele confiam. Diante da adversidade, irmão, duas alternativas: acreditar na grandeza do problema ou acreditar na soberania de Deus. Simples assim, irmão. Quem é maior, o problema ou Deus? É claro que é Deus. É aqui que entra a diferença entre aquele que diz que tem fé, mas na adversidade só reclama e choraminga. Não. E aquele que põe a sua fé em ação, permanecendo firme na palavra, destrói as fortalezas, levam cativos pensamentos, não creem em coisas altivas. Coisas altivas é se você acredita que o seu aluguel é maior do que o poder de Deus, isso é uma coisa altiva. Não, irmão. Deus sempre é maior do que qualquer problema. Se você acha que aquela doença é maior que Deus, você tem uma coisa altiva. Mas nós destruímos estas fortalezas. Irmãos, para que serviria a fé se não houvesse adversidade? Praticar a palavra, colocar em ação com a certeza da vitória. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos quase sem intervalo. Já estamos de volta, irmãos, falando da destruição das fortalezas, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui também levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E o que é isso, irmão Alessandro? Pegamos um pensamento contrário, irmão, e levamos preso como se fosse um soldado que agora terá que agir a nosso favor. Veja bem, pegamos aquele pensamento contrário e trazemos cativo a nosso favor. Esse pensamento não vai mais ser dessa forma. Ele vai ser baseado no fato de que não há nada impossível para Deus. Ele sempre tem uma solução redentora para cada situação. Ele fará com que cada situação referente à minha vida, à sua vida, trabalhem para o bem, para a glória de Deus e para o nosso fortalecimento. Irmão, pegue aquele pensamento mal sobre aquela pessoa que colocou ela isolada como não tendo solução. Pegue aquele pensamento mal sobre a sua situação financeira que diz que não tem saída e lance aos pés de Jesus. Quebre e destrua esses pensamentos, porque Ele mesmo é o Jeová Jiré. Leve esses pensamentos cativos, irmãos. Esses pensamentos são ciladas que nasceram no abismo do inferno. Leve-os cativos e destrua-os. Subjugue todas essas coisas, irmãos, que você está pensando, vendo, sentindo, até que tudo que você veja, pensa e sinta reflita a vontade de Deus. Não é assim. Jesus é maior, Ele está no controle, Ele é a minha confiança. Não é complicado, irmão. Não é complicado mesmo. Só precisa receber mais informações daquilo que Deus disse do que tudo que está em meu redor. Ou seja, ouvir a palavra, ouvir pregações, é de onde vem a fé, irmão. Vida com Cristo, que coisa maravilhosa. Irmãos, nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha a fé aqui. Para mim, o que está escrito é mais do que o que eu vejo, é o que eu creio. Eu fui resgatado das mãos de Satanás para o reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus. Então isso para mim é uma verdade. Já que eu tenho essa consciência que faço parte de um reino com recursos ilimitados para o problema, tenho em mente que possuo sempre recursos infinitos, irmão, sempre maiores do que qualquer problema. E veja que são muitos problemas. Como eu falo, para quem não sabe, eu sou médico.
É toda hora, são casos mais graves, casos menos graves, mas eu tenho a mente de Cristo, eu herdei a mente de Cristo e eu creio que os recursos que eu disponho são infinitamente maiores. Sei que o céu age em meu favor, mas que é isso, irmão? É lógico, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, é isso, o céu age em nosso favor. Tudo é para a glória de Deus e para o nosso fortalecimento, irmão, mas é fé. Se ainda não está bom, é porque ainda não acabou, porque a vitória foi nos dada na cruz. Então, nós sempre esperamos a vitória. Temos que ter a mente de Cristo, irmão. Temos que ter a mente renovada. Nós fomos programados para ter todas as orações atendidas. Como assim? Ele fala várias vezes: tudo que pedires ao Pai em meu nome, vô-lo será dado. Jesus é enfático em dizer: claro que nós sabemos o que pedir, temos que pedir conforme está na palavra. Tudo que ele promete é o que nós temos direito, então nós vamos e reivindicamos. Todas as nossas orações são atendidas, irmãos. A mente renovada já ora com a convicção da solução daquele problema. Ele garante e eu creio. Peço e já agradeço pela fé, irmão. Quando aceito a preocupação, eu intencionalmente guerreio contra a mente de Cristo. A mente de Cristo, irmão, não é ser esperançoso quando enfrenta um problema, e sim estar consciente dos recursos disponíveis, que são sempre maiores que o problema. Há uma consciência, irmão, nós temos que ter essa consciência de que nós vivemos em um reino com recursos ilimitados para o problema. A fé habita em um lugar onde o impossível é o natural para nós, porque é impossível para quem não crê. Para nós pode ser impossível, mas não somos nós que lutamos, nós só cremos e o Senhor opera. A mente renovada, irmão, ela não cede a pensamentos opostos. A mente renovada, ela já vai com a certeza da vitória. Preste atenção, por que ele fala em mente? Porque a mente, irmão, é o campo de batalha. A mente renovada, ela não parte daquilo que nós não temos, ela vai a partir daquilo que Jesus já nos garantiu na cruz. Eu posso não saber como está acontecendo, o que está acontecendo, mas sei que tenho a mente de Cristo e vou buscar os detalhes em oração. Eu tenho em mente, irmão, que nenhum problema, nada no universo é maior do que Jesus. Não há nada que ele não tenha uma solução. Eu vou lhe dar um testemunho aqui, irmão, que eu estava orando e veja bem, foi tão rápido, que até eu me surpreendi. A minha mãe, há cerca de menos de 40 dias, um mês e pouquinho atrás, apareceu com uma dor abdominal. E aí eu fui fazer uma tomografia, eu mesmo fiz o exame, e quando eu fiz o exame, eu já vi que havia um tumor no fígado da minha mãe. Ela tem 75 anos, e eu na hora do exame vi um tumor. Sim, estou lhe falando aqui a parte médica. Enviei para o médico que a acompanha em Belém, e ele solicitou outro exame. Ela já foi fazer esse exame noutra clínica, um exame já com contraste, já bem mais detalhado. E o que veio no resultado do exame? Adenocarcinoma de fígado, tumor extremamente agressivo, maligno total, morte iminente. E agora, irmão? Veja bem, isso é a minha realidade, só que tem um detalhe: eu sou crente, eu creio que Jesus levou as nossas enfermidades. O que eu fiz? Coloquei diante do Senhor, joelho dobrado, irmão. Não é obrigado a orar de joelho, mas eu costumo orar de joelho por reverência. É muito grande o amor que Deus tem por nós e a reverência de estar de joelhos aos pés do Senhor. Coloquei, eu vou relatar mais ou menos o que eu falei. Senhor, apareceu esta enfermidade na minha mãe e eu venho te pedir pela cura. Irmãos, a partir daí acabou a petição, entra a fé. Colossenses diz que despojando os principados e potestades,
publicamente foram expostos ao desprezo e Jesus triunfou na cruz. Portanto, eu creio que na cruz Jesus venceu todos os demônios, portanto eles não têm autoridade de colocar doença em ninguém, a não ser nas pessoas que ainda não conhecem a verdade. A minha mãe não conhece, mas eu conheço e tomei a dianteira, tomei a frente, me coloquei aos pés do Senhor e disse: diabo, tu não tens autoridade e eu te ordeno, sai daí agora em nome de Jesus. Eu amaldiçoo esta doença. E o Espírito Santo me deu a revelação e disse: o nosso Deus transforma a maldição em bênção. E eu determinava: não vai prosperar, não vai prevalecer, vai ter que desaparecer. Nela tu não vais te alojar em nome de Jesus. Irmão, eu não estava falando por mim, eu falo pelo Espírito do Senhor que habita em mim. Pai, o meu Deus transforma a maldição em bênção. O meu Deus transforma a maldição em bênção. Eu trouxe à existência esta realidade para a vida da minha mãe. E, irmãos, preste atenção, foi fazer a biópsia. E a biópsia foi uma biópsia super detalhada, com microcâmeras e tudo. Colheu o material diretamente da lesão. Foi fazer a biópsia e veio o resultado: fibras musculares. Fibras musculares significa um fibroma. Algo ali cicatrizou. Oh, glória a Deus! Algo cicatrizou, porque primeiro não existe fibras musculares no fígado. No fígado só tem tecido hepático, células hepáticas chamadas hepatócitos. Portanto, irmão, quando eu venho falar da fé aqui, veja bem, em nenhum momento eu me joguei aos pés do Senhor choramingando. Não, Ele me deu a palavra e disse que Ele transforma a maldição em bênção. E além do que, eu fui ao culto. Quando eu cheguei no culto, ao final do culto, já havia despedido, o irmão já havia despedido todos nós. Ele disse: irmãos, eu tenho uma última palavra para vocês. Abram a Bíblia em Neemias. Irmão, eu estava no meio dessa batalha. Na batalha, porque a batalha me foi dada a vitória na cruz. E é pela fé. Se me foi dada, me foi dada. Olha o que o irmão abre e lê para mim. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Irmãos, a minha mãe está curada, ela não foi operada, ela não fez radioterapia, mas esta é uma manifestação de que Jesus vive. E eu posso agora evangelizá-la tranquilamente, porque Jesus operou pela minha fé e é para a sua glória. Recebe, Senhor, porque foi alto preço, irmão. Foi alto preço. Ele derramou o sangue dele para nos dar o direito à cura. A salvação, irmão, inclui cura, inclui proteção, inclui provisão. Ele é o pastor cuida, o pastor provê, o pastor nos leva às águas tranquilas. Glória a Deus, Deus te abençoe. Esta já é a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. O sangue de Cristo nos garante a vitória em tudo, irmão. Fique com esta palavra, Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. E vamos lá de novo, som, Autor da Verdade. Não existe paz quando se faz a guerra, mas na vida você pode encontrar a liberdade. Vem sentir o toque da felicidade. Vem comigo plantar a paz, o amor, a vida e a verdade. Quero apresentar a você Jesus Cristo é o dono da verdade, que liberta totalmente o seu coração.
paz quando se faz a guerra. Mas na vida você pode encontrar a liberdade. Vem sentir o toque da felicidade. E vem comigo plantar a paz, o amor, a vida e a verdade. Quero apresentar a você Jesus Cristo é o dono da verdade, que liberta totalmente o seu coração. Quero apresentar a você Jesus Cristo é o dono da verdade, que liberta totalmente o seu coração. Que liberta totalmente o seu coração. Ei! Deus abençoe a todos.